Deixa eu ligar minha câmera, eu liguei minha câmera aqui. Então, eu estava pensando, analisando o que está acontecendo, né, no Brasil hoje, tentando, e aí pensando, gente, Getúlio Vargas. Será que se Getúlio Vargas aparecesse, reencarnasse em pleno século, agora, né? E com toda a história dele, vocês devem ter, lógico, devem ter visto alguma coisa, lido, visto, né? Sobre Getúlio Vargas, essa pessoa, esse cidadão brasileiro, quer dizer, livros e mais livros já foram escritos sobre Getúlio Vargas, filmes e mais filmes, teses de doutorado, dissertações de mestrado, especializações sobre Getúlio Vargas não param de ser escritas, não só no Brasil e no mundo, né? Uns a favor, outros contra. Mas se ele nascesse hoje, se ele aparecesse um novo Getúlio Vargas, será que ele seria eleito? Será que ele seria, abre aspas, o pai dos pobres, fecha aspas? Será que o pensamento de Getúlio Vargas, ou os vários Getúlios Vargas, né, que apareceram para a gente, será que seriam os mesmos nos tempos atuais, século XXI, e ele, lá nos anos 30, anos 20, anos 40, anos 50, aquele suicídio, né, que até hoje é tão mal explicado, ou tem várias versões de suicídio. Enfim, que estado seria esse que o Brasil poderia surgir hoje, né? E eu estava pensando, essa viagem na maionese da vida dele estar vivo hoje seria algo assim muito interessante. Não sei se ele seria eleito, mas como ele era um caudilho, um bom negociador, né? Talvez sim, né? Talvez fosse eleito, né? Fosse eleito. Mas eu vou deixar esse questionamento lá depois para o nosso fórum, para vocês brincarem no final de semana. E aí vai ter também uma sessão pipoca, também para vocês aí ao longo da semana. Eu acho que vocês vão gostar. Já está até lá na nossa sala virtual. E eu agora vou tomar a liberdade de vocês e vou colocar alguns slides aqui para serem referências aqui nesse nosso bate-papo. Que falar de Getúlio Vargas em 40 minutos ou 45 minutos, enfim, é desafiador, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, só um instante, por favor. Eu tentei da última vez, foi uma janela ou tela inteira? Deixa eu tentar. Espera aí. Compartilhar. Vocês conseguem ver o slide, gente? Respondem para mim, por favor. Sim, professor. Ótimo. Ó. Ainda conseguem ver ele todo ou ele fechado? Ele está em modo de exibição para vocês? Ainda não. Ainda não está no modo de execução, não. Deixa eu ver. Não está passando, né? Não. Vai dar um F5 em cima dele. Deixa eu ver. Ainda não. E agora? Mas deixa eu te falar. Clica do lado esquerdo dele aí, em cima de cada slide, que eu acho que já vai passar. Deixa eu ver aqui. Sabe o que eu estou achando? Eu já sei o que eu vou fazer. Espera aí. É que eu estou com 2 monitores. Deixa eu ver agora. Vê se vai passar agora. Olha. Passou? Não, né? Espera aí. Deixa eu tentar de novo. Poxa, uma janela. Vamos ver. Agora parece que deu. Deixa eu ver. Tá aparecendo? Tá. Sim, está aparecendo. Mas eu não tô... Tela cheia. Eu não tô conseguindo passar o slide, entendeu? Pessoal, clica na aba do PowerPoint, que você vai conseguir passar ele lá. Deixa eu ver. Espera aí.
Tá travando para mim. Deixa eu ver. Não, nem tá mudando. Poxa. Passou. Passou? Passou várias Tá passando. telas. Ué. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não estou conseguindo. Só um instante, tá, gente? Tá passando? Sim, está. Opa, acho que eu já acho que eu entendi aqui. Deixa eu fechar minha câmera, tá? Por favor, só um instante. Vai ficar melhor. O professor cortou o seu áudio. Professor, o seu áudio está fechado. Eu peguei esses slides, né? E tem muito detalhezinho que talvez não seja necessário, mas, enfim, vamos passando, né? Na aula passada, a gente falou muito aí desse Estado SA Brasil que surgiu aí depois do Império, né? Falamos da Guerra do Paraguai, falamos aí do movimento até o Ordem e Progresso aí fora, né? Enfim, bem utilitarista também. E esse Estado que surgiu, um Estado, se a gente fosse falar de Brasil, hoje a gente estaria falando aí da cidade do Rio de Janeiro, né? Depois da região sudeste, São Paulo, Minas e alguma coisa lá no Nordeste, um pouquinho do Sul, um país totalmente desintegrado, né? Várias revoluções pequenas acontecendo no país inteiro, né? Acho que até um colega aqui de você citou né? Uma dessas revoluções pequenas, né? Enfim, é uma história do Brasil que ainda vai ser contada, que ainda está sendo contada, né? Somos uma nação nova comparado com o resto do mundo, com outras nações. Enfim, então tem muita coisa a se contar ainda, né? E falam, né, que a história é contada pelos vencedores, né? Muitas das vezes isso tem sido até revisto nos últimos tempos também. Enfim, mas essa pessoa que está aí, Getúlio Vargas, esse ser enigmático que né? Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história dele, de onde ele surgiu, por que ele surgiu, né? Mas ele foi posso dizer para vocês, foi um visionário? Foi um visionário. Devemos muito à formação do Estado Nacional hoje, do Brasil do século XXI, a Getúlio Vargas? Devemos muito a ele, né? Muito ao governo dele, talvez, quiçá, a própria visão dele. Muito do que acontece hoje no Brasil é decorrência ainda do getulismo, né? Essa questão que hoje a gente está passando, nessa questão de uma divisão da sociedade, vamos dizer assim, né? De uma divisão de um Estado ou o Estado das Forças Armadas, né? Muitos nossos irmãos brasileiros querem a volta das Forças Armadas ao poder, né? Outra boa parcela também não quer esse retorno, né? Uns falam que foi a melhor época do Brasil, a gente vai ver ao longo aí desse nosso curso rapidinho. Houve alguns avanços, houve vários retrocessos, né? Em todos os seus sentidos. E Getúlio Vargas, ele foi um pouquinho disso também, né? Num primeiro momento se passou como um democrata, depois se passa por um ditador, mas, gente, o que a gente nunca pode perder assim, não dá para a gente fazer um corte, e a história explica muito bem isso, não dá para a gente fazer um corte, abrir uma gaveta de um armário e tirar lá os anos 30, tirar o governo de Getúlio Vargas. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que contextualizar o Getúlio na época que estava o mundo. Que época que era essa do mundo? Né? Uma crise de 29, que a gente até chegou a comentar na aula passada, uma crise de 29, uma crise de superprodução, no caso do Brasil Café, uma crise, até recomendei um documentário para vocês, né? O Nós que Aqui Estamos, espero que vocês tenham visto,
nós que aqui estamos por vós, aqui esperamos. A cidade já não cheirava mais a cavalo, né? A gente está falando aí de uma Primeira Guerra Mundial, uma das maiores, umas guerras mais sangrentas da história da humanidade, né? O mundo já não cheirava mais a cavalo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, muito menos, né? A gente vai vendo a mudança dos atores principais, né? Quem mandava no mundo era o Reino Britânico, o império que nunca pagava, né? Se falava muito isso, né? A Inglaterra era um império que nunca adormecia, né? Há uma mudança também nesses novos atores, ou os novos players, ou os novos jogadores mundiais, né? Surgem os Estados Unidos da América, né? Surgem alguns movimentos nacionalistas exacerbados, e aí eu recomendo para vocês, para quem se interessa nessa questão do Estado, né? E aí tem um livro do Robert Elias que chama Os Alemães, que vai falar um pouquinho quem foi essa República da Alemanha, né? Não dá para a gente discutir Getúlio Vargas ou até a própria formação do Estado Nacional Brasileiro sem passar pela Alemanha. Não dá, né? Não dá para a gente tentar discutir essa questão de República Velha ou República do Café com Leite sobre as formações do que estava acontecendo na Europa nesse exato momento. Até do próprio a formação do Estado norte-americano também, né? Se a gente pegar a Guerra da Sucessão nos Estados Unidos da América, não dá para a gente pegar, conforme eu falei anteriormente, abrir uma gaveta de um armário e tirar as fichas, assim, né? Tirar as cadernetas. Não é. Na verdade, é tudo um grande espaguete, né? Tudo é uma interligação entre todos esses cenários, entre todos esses atores. Teve uma... Eu não vou entrar nesse mérito aqui político, né? Dessa questão como o Getúlio chegou no poder, né? Se a gente for parar para pensar, existe aí todo um movimento, um tenentismo, né? E aí se começa a pensar em forças armadas. Tudo bem, eles fizeram a proclamação da República, passaram o poder para a questão dos civis, mas os militares sempre ficaram na beirada, né? O tenentismo, né, foi um movimento que deu um apoio a Getúlio Vargas, né? E depois vai cobrar esse apoio. E vai cobrar bem mais tarde, né? Tenentes dessa época aí de 30 vão ser os embrionários de um golpe de Estado em 64. Né? Na verdade, o golpe de 64 estava começando a surgir ali, né? Com esse movimento tenentista, né? Getúlio Vargas toma o poder, né? Existe aí todo o movimento, né? E nisso você vê como é que são as contradições políticas, né? O próprio Prestes, que fez parte, né, ajudou Getúlio Vargas a tomar o poder, depois ele é preso e torturado pelo próprio Getúlio Vargas, né? Enfim, são as coisas da política no Brasil e no mundo também funciona assim. Vamos passando um pouquinho, gente. Se fala de fraude eleitoral, né? Parece que foi feito ontem, né? Chegando lá o paulista ao poder, enfim. Getúlio tem todo um movimento ligado também lá à questão do João Pessoa também, enfim. Todo um movimento aí getulista, né? Ele surge com uma liderança, um vácuo político no Brasil na época, não tinha outra pessoa. A gente também já passou por isso no Brasil depois, né? Se a gente pegar o exemplo de Fernando Collor de Mello, quem era Fernando Collor, né? De onde que surgiu Fernando Collor, né? Enfim, o caçador de Marajás, né? Enfim, em 30 tem um governo provisório, né? Na verdade, situações que Getúlio Vargas cria nessa época no Estado, elas são até oriundas nos dias atuais, né? Ele tenta unificar tudo, né? Tomar o poder em todos os seus sentidos, né? E é o que ele faz, há uma centralização do poder, né? Os estados, por exemplo, ficam proibidos de contrair empréstimos externos. Antes, você tinha essa autonomia nos estados. Tem a própria questão também
das Forças Armadas, né? Cada estado tinha suas Forças Armadas, né? Ele também enquadra esse ponto, né? E é o que eu estava falando anteriormente, né? Com a vitória, os tenentes passam a fazer parte do governo, isso aí já gera também um mal-estar dentro das Forças Armadas. Por exemplo, o oficialato não considera os tenentes, enfim, capazes de assumir o poder ou de ter comando dentro das Forças Armadas, né? Esses são os lados políticos de Getúlio Vargas, que muitas das vezes, por essa própria formação do Estado Nacional do Brasil, ele tem que buscar subterfúgios ou ele tem que buscar alianças para se manter no poder, né? Muitos críticos de Getúlio Vargas usam dessa retórica para acusá-lo de ser um ditador, né? Na verdade, gente, eu ainda não parei para pensar se ele foi um ditador ou não. Tudo bem que em 1937, né, 1937, ele começa a dar uns ares de ditador, né? Fecha o Estado, dá um golpe dentro do golpe, né? Mas se a gente for pensar, o que estava acontecendo em 1937 no mundo, né? É a ascensão do nazismo, né? Lá com a República de Weimar, na Alemanha indo para o espaço, né? A Alemanha indo por uma hiperinflação. E aí eu lembro para vocês, tem uma propaganda da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, que mostra assim: esse moço tirou o país de uma hiperinflação, esse senhor voltou com a dignidade do povo dele, esse senhor fez que o país tivesse pleno emprego, ou seja, não tivesse desemprego nenhum. E no final da propaganda aparece a foto de Adolf Hitler, né? Mesma coisa o Mussolini, na França. Mesma coisa se a gente for pegar o Franco lá na Espanha, né? Enfim, o nazismo e o fascismo, que estão na ordem do dia, né? Saiu uma matéria, se não me falha a memória, no Estadão de domingo, falando que nunca se teve tantas células neonazistas no Brasil como agora, né? Movimentos de extrema-direita, que aconteceram nessa época do Getúlio Vargas, né? O mundo cheirava fascismo, o mundo cheirava, e Getúlio Vargas ele vai se unir aqui aos, como é que chama? Os camisas pretas, né? O integralismo, enfim, que agora, nesses anos agora, ontem, hoje, se a gente pegar os jornais, vai pegar essas mídias sociais, vocês vão ver movimentos nazistas de extrema direita no Brasil, né? É muito triste isso, muito triste, porque demonstra o seguinte, pegando um paralelo com essa propaganda da Folha, as pessoas, a população, ela fica carente de seguir alguém, né? E muitas das vezes, se naquela época nós não tínhamos uma internet, nós não tínhamos uma fake news, né? Os discursos eram feitos nos rádios, né? E Hitler com seus discursos faraônicos, né? Se vocês um dia tiverem curiosidade, olhem, ouçam para vocês verem que é cativante os discursos dele, né? Se pegar uma tradução do alemão. Tanto Mussolini, idem, né? Mesma coisa. Hoje tem um problema, que é as mídias sociais, as informações ou as mentiras, né? As mentiras que se contam. Você endeusa uma pessoa, mas você não vê o passado, você não vê o presente, nem vê o futuro dela. E você endeusa por endeusar, né? É muito triste isso. Eu não vou falar, não é minha intenção, enfim, eu sou aqui um crítico, já falei para vocês que meu partido é o partido do Silvio, mas se a gente for pegar o Trump, não vou citar casos brasileiros para evitar polêmicas, mas se a gente pegar a maior nação do mundo contemporâneo, que é os Estados Unidos da América, e hoje, e você pegar o governo Trump, né, que teve até um escalabro de invadir o Congresso norte-americano, ele estimulou tantas pessoas, as pessoas ficam cegas, né? E aí, mais uma vez, vou recomendar mais um livro. Vocês devem pensar, esse professor Silvio é meio maluco, sou mesmo. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Vale a pena ler ou ver o filme, né? Que tem tudo a ver com tempos atual. Ensaio sobre a cegueira. As pessoas ficam cegas
e ficam seguindo uma pessoa que não tem escrúpulo nenhum, que é o caso é muito bom mesmo, Mariane. E não tem, são cegas, não conseguem ver ao seu lado, né? Seguir um fascínora como o Trump, um cara que ele é o WASP. O que é o WASP em português, né? O WASP é aquele norte-americano branco, protestante e nazista. Porque o nazismo, gente, para quem não... eu sou judeu, né? Então eu estudo muito, estudei muito nazismo, enfim, eu tenho descendência judaica. O nazismo surgiu nos Estados Unidos da América, não surgiu na Alemanha, né? Surgiu nos Estados Unidos, né? Não vou também entrar no mérito aqui, senão a gente vai ficar discutindo até o ano que vem. Falando até o ano que vem. Mas o Trump, ele vai resgatar esse brio do norte-americano, o raça pura, né? A raça ariana americana, né? Enfim, e até hoje ele é idolatrado. Falam-se até em candidatura do Trump para presidente nas próximas eleições norte-americanas, se não me falha a memória, em 2024, 2025. Eu também acho, Renato, é assustador. E é assustador porque, independente, por exemplo, e aí eu vou falar que é independente de classe social, né? Não são só as pessoas instruídas, não só, poxa, é o analfabeto que segue essa idolatria. Não. Poxa, é a classe alta. É uma mistura. Isso que é muito preocupante, entendeu? E até preocupante para o nosso país, né? Nosso país, enfim, que tem tanto a melhorar, né? A melhorar. Enfim, vou tocando para frente, tá? Senão eu não paro. Tem a Guerra de 32, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês mais para enriquecimento mesmo, né? Essa questão da nova Constituição do Brasil. Eu estou doido para chegar em alguns slides aqui, que tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Esses cartazes que eu acho um barato, gente. Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Né? A guerra lá, né? A guerra civil de São Paulo contra o Brasil também foi muito interessante, né? Muitos mortos. Também é uma história que precisa ser contada direito, eu acho, né? A Constituição de 34 é uma Constituição de um certo ponto progressista e de um certo ponto estatizante também, né? É inovadora? É inovadora. Olha só esse detalhe aqui. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres têm direito ao sufrágio, né? a votar, né? A Constituição também retomou o princípio da liberdade e da autonomia sindical, existente no país antes de 1930. Esses contrastes de Getúlio Vargas, né, que mostram que é uma pessoa, assim, de um ponto de vista, ele tem uns avanços, né? A gente já vai ver aqui a CLT, essa questão do voto feminino. Para quem ainda o voto era de cabresto, como a gente até brincou na última aula, né, a questão do coronelismo, o voto feminino é um avanço. Se a gente for parar para pensar que o voto feminino na Inglaterra também começou mais ou menos nessa época, 1920, o Brasil estava bem na fita, entendeu? Então há algumas contradições do governo Getúlio Vargas inexplicáveis. Talvez seja pelo fato dele ter que ter uma governabilidade, né? Ou ele, abre aspas, se vender ao tenentismo, abre aspas, fecha aspas, se vender às oligarquias, né? As oligarquias, lembre-se lá da famosa República do Café com Leite, né? Interesses escravocratas ainda, né? Repercutindo. A própria questão do Getúlio Vargas, no primeiro momento, e a gente vai ver em 37, né? E tem isso aqui também, ele se aliar à Alemanha nazista, é uma contradição das contradições, né? Mas foi a partir dessa Constituição que surgiu a Justiça do Trabalho, que até hoje a gente questiona. Será que a CLT vale a pena? Será que a CLT não vale a pena?
Né? Será que o Estado que tem que tomar conta das relações trabalhistas, ou deixar o laissez-faire, laissez-passer, ou deixa fazer, deixa passar, lá de Adam Smith, e o que o Estado, né, não interfira nas relações trabalhistas? E aí eu jogo um questionamento para vocês, né? Uma grande interrogação. Será que trabalho... Eu estava lendo uma crítica sobre um artigo falando que a CLT precisa ser morta, precisa sair, rasgar, colocar fogo, né? Não tem que existir mais a CLT. Como é que a CLT hoje, relações de trabalho hoje, por exemplo, eu vou citar aqui um caso rapidamente para vocês, só para vocês imaginarem. Imagine que nós somos donos de um restaurante, tá? Todos nós aqui temos um restaurante. Imagine que nosso restaurante, o movimento dele só se dá sexta e sábado, nem domingo, só sexta e sábado. Você contrataria um garçom para pagar ele salário mensal, ou você pagaria ele por hora trabalhada? Não me respondam, tá? Por exemplo, essa é uma relação. Será que a relação de um motorista de Uber é uma relação de trabalho? Ou é uma relação de venda de mão de obra? É uma outra interrogação. Será que hoje, se nós não tivéssemos uma CLT, não tivéssemos o 13º, né, jornada de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal, como é que seria? Será que ainda é necessário termos isso? Uma proteção do Estado? Né? Quer dizer, a Carta do Lavoro, que é a Constituição que Getúlio Vargas se baseou, é uma Constituição fascista, né? É uma Constituição italiana, da época de Benedito Mussolini. E aí José e aí Maria. Então, são essas grandes questões, né? A questão do voto secreto, eu falei do sufrágio, que o Getúlio Vargas ele vai ser um fanatismo, isso, baseado em fake news, isso aí, Juliano. Ele vai ser, olha o que ele faz na educação, né? O ensino primário seria oferecido gratuitamente por instituições públicas e frequência haveria ser obrigatória. Enfim, ele dá um avanço em alguns setores, um avanço sindical, nos sindicatos, avanço na educação, que nenhum outro governante, até ele, tinha feito. Né? Tinha feito. Então, para falar que muitos depois dele também não fizeram. Né? Ele foi, de um certo ponto, um pouco visionário. Né? Foi, sem dúvida nenhuma. Né? Tem os seus percalços, olha só, Lei de Segurança Nacional. Até hoje, essa Lei de Segurança Nacional nos provoca incômodo. Ela foi atualizada, se falou muito dela no ano passado, no início do ano passado. Né? E é uma lei que ainda tem alguns artigos que ainda se encontram em vigor. Né? E Getúlio começa a beliscar, com isso aí, em 35, 36, a beliscar o bichinho do poder. Né? O bichinho do poder morde Getúlio Vargas e começa a vir aí uma questão de Estado Novo. Né? E isso aqui, gente, que começa, é bem complicado. E é o filme que eu coloquei para vocês assistirem. Quem não assistiu, por favor, depois assista. É a nossa sessão pipoca, né? Que é a Olga Benário, a história dela, né? Que era mulher de Prestes, que foi aliado, conforme eu falei anteriormente, era aliado do Getúlio Vargas lá no início do poder dele. Né? Ele começa a paquerar o nazismo, né? E como paquera o nazismo, Getúlio Vargas, lá temos aí o movimento integralista também, que vai trazer toda essa questão do perigo vermelho, né? Para o Brasil, né? Na visão de Getúlio Vargas. Mas eu penso o seguinte, ele se deixou levar, penso eu, pelo poder, literalmente pelo poder. E o mundo, conforme eu tinha falado para vocês antes, vai para essas duas correntes, né? O nazismo e o fascismo. Aqui, Plínio Salgado, através da ação integralista brasileira, e vem com esse lema, olha, Deus, pátria e família, qualquer semelhança
Infelizmente, né, o governo atual do Brasil, em muitos aspectos, seguiu aí doutrinas nazistas, né? Teve um ministro da Cultura do governo Bolsonaro que imitou até Joseph Goebbels, num discurso imitando até a mesa do Goebbels, imitando os quadros, imitando, não sei se vocês viram isso, e colocou uma música de Handel no fundo, né, que é uma música que o nazismo adorava, acho que é Handel mesmo, se não me falha a memória. E o lema, né, Deus, Pátria e Família acima de tudo. É um movimento conservador ao extremo, né? Conservador, as minorias não têm oportunidade nenhuma. Esse movimento integralista vai compor o governo Vargas e vai começar a criar barbáries, né? Barbáries no Brasil. Tivemos campos de concentração no Brasil, né? Também é uma história muito mal contada, né? Então, para falar para vocês que até a própria Barbacena, lá no Hospital dos Loucos, também serviu como campo de concentração, né? Tem uma jornalista que eu gosto muito, estudou comigo e, enfim, escreveu aí vários livros sobre isso, ela também concorda com esse meu pensamento, né? Que os manicômios em Barbacena também é o Holocausto, exatamente. Serviram também como campos de concentração, né? Para quem não era a favor do Estado, né? Esse é um cartaz que dá para a gente ficar aqui o dia inteiro também debatendo. Se vocês olharem atrás daqui do ser humano, tem um do movimento integralista, tá? Fora do integralismo não há nacionalismo, né? É um movimento de extrema direita, mas que chama quando você vê as pessoas, quando você vê um desfile do exército nazista alemão, uau, as bandeiras, né? O marketing, né? O marketing político em cima, aquilo deixa as pessoas, é o que está acontecendo no Brasil hoje, né? O movimento bem direitista se apoderou da bandeira nacional e aí as pessoas ficam, bonito Brasil, ordem e progresso, pátria e família, né? E as pessoas se idolatram com isso, né? Se idolatram, mas é como se fosse, gente, no meu modo de ver, uma grande lavagem cerebral, né? E é uma lavagem cerebral mesmo, muito grande, não é pouco não, é muito, né? Talvez uma descrença, no caso da Alemanha, assistir a Onda, né? A Onda é fantástico, Márcio. Eu recomendo também assistir. A Onda é uma história real, né? Sobre o nazismo, muito interessante. Talvez as pessoas frustradas com a vida, frustradas com a falta de liderança, frustradas com a própria religião, frustradas com a família, elas têm que buscar um redentor, né? E isso na política, a gente teve os nossos exemplos aí, né? É muito triste, tá? Vamos passando, senão não vai dar tempo. Vamos ver. E aí vem o Estado Novo, né? É a ditadura, né? Ele fecha o Congresso, coloca interventores no Estado, e o Estado não é Simoar, não, é Getúlio Vargas mesmo, né? Aí é um cartaz, né, do governo. O Brasil está de pé, vigilante e disposto a tudo, empenhado na conquista do seu destino moral, né? É uma Constituição de base polaca, né? Fascista, nazista. Não é possível entender o Estado Novo como uma mera imitação dos mesmos, né? A nova Constituição é inspirada por índices das constituições fascistas italiana e polonesa, né? E aí, as forças, aqui eu queria chamar a atenção de vocês, a questão das Forças Armadas, começa a exercer o controle sobre as forças públicas, com o apoio da Polícia Secreta, que é criada também pelo Getúlio Vargas. Tem também o famoso DIP, né, que é o Departamento de Imprensa, criado também, tipo uma Gestapo, né, brasileira, de cunho nacionalista. Enfim,
Mas aí, olha as contradições. Em pleno final, praticamente final da Segunda Guerra Mundial, em 1943, vai o Getúlio Vargas e cria a CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas, regulamentando tudo. E aí, gente, que é a grande questão política. Economia e política andam juntas. Quando elas começam a se separar, pode ter certeza que vai ter um golpe de Estado, pode ter certeza que a mídia vai tentar derrubar alguém. Andam juntas. Na história da humanidade, sempre será e sempre vai ser isso, tá? Olha o que o Getúlio faz. Olha o custo, você imagina você, dono de um negócio, nessa época, em 1943, lá aquele nosso restaurante, que foi dos nossos bisavós, lá em 43, ele vai ter que pagar um salário mínimo para um cara que ele não pagava, ele vai ter que dar descanso semanal remunerado para um cara que ele não dava esse descanso semanal, não dava férias, o trabalho vai ser de 8 horas, e além do mais, o trabalho que ele pegava as crianças para trabalhar e não pagava nada, ele vai ter que pagar, e as mulheres também. Enfim, esse empresário vai ficar um pouco nervoso. A margem de lucro dele vai diminuir. Ou seja, Getúlio, ele bate pesado. São direitos super válidos. Até hoje a gente precisa infelizmente, a gente precisa dessa mão do Estado, até hoje, né? Mas para a época, estou falando de 1943, a classe empresarial brasileira, ou a Fiesp de hoje, vamos dizer assim, ou a FIENG de hoje, enfim, não aceita essa novidade numa boa. Os custos diretos e os custos indiretos vão lá para a estratosfera. Concordam comigo? Concordam? Enfim, esse apoio que o Getúlio Vargas tinha da classe que detinha o capital, se é que a gente for falar aqui uma linguagem marxista, vai se estremecer. Né? Deixa eu passar aqui. E aí, tudo que ele foi... Esse slide aqui é um resumão, tá? É um resumão do que Getúlio faz, né? Do ponto de vista positivo, né? Até a questão do próprio... A industrialização brasileira, né? A criação da CSN lá em Volta Redonda também, que é aí, nessa época, ele joga politicamente a favor do Brasil. Os Estados Unidos, vocês querem usar aí a base de Alcântara, lá no Rio Grande do Norte? Alcântara não. Usar uma base militar, usar o espaço lá do Rio. Então, mas vocês vão me dar o alto forno para a siderúrgica de Volta Redonda. O Brasil começa a ter indústria. Né? Celso Furtado vai analisar muito isso aí, essa questão da CSN, porque o Brasil começa a ter indústria. Se cria a Justiça do Trabalho, gente. E sabe quem é o pai da Justiça do Trabalho? O avô do Fernando Collor de Mello, né? Ele que é um dos fundadores da Justiça do Trabalho. Ele é ele que foi um dos precursores aí, que escreveu a CLT em 1943, né? Na verdade, o projeto em 1941. Né? Enfim, olha as contradições de uma Constituição polaca, né? Ele vai e ajuda o Brasil, depois de mandar a Olga Benário para os campos de concentração na Alemanha, ele se alia ele é contra o eixo e se alia aos aliados, né? As contradições do governo Getúlio, né? Por onde anda a economia, anda a política. Nunca esqueçam essa frase, né? Enfim, Getúlio acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Ele já não tem mais a burguesia ou a classe que detém o capital no Brasil como aliado. Começam a surgir movimentos para que a liberdade e a democracia retornem ao Brasil, como estava retornando ao longo do mundo inteiro, né? E aí os militares tiram Getúlio, de novo os militares, sempre na nossa história, né? Retiram o Getúlio do governo. Aqui está aquele resumo, né? Está aqui mais um resumo também, né? Sobre o principal é a CLT, né? Também a Siderúrgica Nacional. Opa. E aqui, essa frase bíblica, né?
Getúlio era chamado pelos seus simpatizantes de o pai dos pobres. Isso aí dá até um questionamento para vocês no fórum, né? É uma frase bíblica do livro de Jó 29:16, e é título criado pelo seu DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, enfatizando o fato de Getúlio ter criado muitas das leis sociais e trabalhistas brasileiras. Enfim, aí tem o filme, né, que eu pus para vocês, né, do Jaime Bernardin, que é um grande diretor, e tem toda essa crítica aqui acho que terminou. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver. Você está apresentando para todos, vou parar a apresentação. Pronto. E aí, gente, essa ideia do Getúlio, né, desse caudilho, se é que a gente pode falar caudilho, eu acho que Getúlio, conforme eu falei no início da aula, faz falta ao Brasil, sim. Eu acho que o pensamento dele, muitas das vezes, por exemplo, foi uma pessoa que não se enriqueceu, ter sido governador, ter sido senador, ter sido governador, não, presidente do Rio Grande do Sul, que se falava na época, né? Não teve casos de corrupção no governo dele, teve esse lado da ditadura, né? Da Olga Benário e muitos outros que morreram aí nos campos de concentração do Brasil, né? Tem uma lá como é que chama? No Rio, Ilha Grande também foi uma prisão política também, né? Enfim, mas foi, do ponto de vista econômico, ou até o próprio Hitler, falando, gente, puramente econômico. Os fins não justificam os meios, nem os meios justificam os fins. Do ponto de vista puramente econômico, esses dois cidadãos, tanto Adolf Hitler, que pegou um país destroçado como a Alemanha, como Getúlio Vargas, que pegou um país que não era um país, né? Era um pedaço de um país desfragmentado totalmente, e tentou unificar usando das armas que ele dispunha naquele momento, né? Do ponto de vista econômico, os dois deram um avanço, entenderam o que eu quis dizer? Deram um avanço, economicamente falando, não estou falando politicamente, nem socialmente falando. Se a gente for pegar a estrutura do Estado, tanto da Alemanha, da República de Weimar, como do Estado Novo, da formação da burocracia que o Estado Nacional teve antes de Getúlio e pós-Getúlio, né? Não estou dizendo do tamanho do Estado, estou dizendo da formação, por exemplo. A própria Fundação Getúlio Vargas, que na época não se chamava Getúlio Vargas, foi o dedo dele, né? Um convênio, eu estudei lá, enfim, tenho muito orgulho de ter estudado na FGV, a Fundação Fulbright, que foi uma das pioneiras da Fundação Getúlio Vargas, que foi criada para discutir o Brasil, né? Para criar uma massa de mão de obra para trabalhar no Estado brasileiro, né? Isso também é muito bom. Enfim, então o Getúlio ele vai criar esse Estado que hoje a gente vê que é um Estado atrofiado, em muitos aspectos foi atrofiado, mas que tem uma visão weberiana muito interessante, tanto também na Alemanha, né? O Hitler ele vai abusar disso, como Getúlio também abusou, esse bichinho do poder quando morde sai de baixo, né? Sai de baixo, não tem como. Enfim, mas que se criou uma estrutura do Estado, né? A gente não pode perder isso de memória, né? Nós, como privilegiados que somos de fazer uma pós-graduação, sabemos disso, ou seja, temos que saber separar o joio do trigo também, né? Tem seus lados negativos, mas também teve seus lados positivos, né? Getúlio cai, depois ele tenta voltar, é reeleito, mas também as forças oposicionistas também eram muito grandes. Nunca se esqueça que ele criou a questão da CLT, né? Vai cair, cai de novo, a questão vem antes dos presidentes militares, né, que é a nossa cenas dos próximos capítulos. Nós temos aí um governo muito interessante, que é o governo JK, né,
que também tem toda uma questão do Brasil, né? Tem seus percalços também em JK, mas foi um grande, não pelo fato dele ser mineiro, como a maioria de nós aqui, mas também pelo fato de ter sido uma pessoa visionária, uma pessoa que vê além do seu tempo, né? Aquele plano de metas de Juscelino Kubitschek é estrondoso, né? Você criar 50 em 5 também, a própria criação de Brasília, a interiorização do Estado, a formação, mais uma vez, de uma massa de mão de obra para atender o Estado como precursor da economia. Esse também é um lema muito interessante, porque dá para a gente ficar discutindo, eu estou de olho no relógio aqui, senão eu ultrapasso tudo. E aí uma pergunta também, gente, que a gente pode indagar, até para as nossas aulas, eu vou deixar essa pergunta para vocês, para a gente tentar, enfim. Se o Estado não assumisse uma siderúrgica nacional, se o Estado não assumisse tudo o que assumiu, hospitais, escolas, estamos numa escola pública, uma faculdade pública, hotéis, linhas de trem, até empresas aéreas, será que a iniciativa privada brasileira teria feito isso? Será que a iniciativa privada brasileira teria feito tanta estrada, tanto porto? Será que a iniciativa construiria uma siderúrgica? Essa é uma grande questão. Será que a infraestrutura que o Brasil teve, que tem, né? Será que se a iniciativa privada... Teríamos aqui um Rockefeller, como teve nos Estados Unidos da América? Teríamos um Henry Ford? Ou teríamos aqui, que conforme tivemos uma fábrica de caminhões, muitos de vocês não sabem, mas a primeira fábrica de caminhões do Brasil era uma estatal, né? Era a FENEME. Enfim, por que será que a iniciativa privada não tomou a frente no Brasil? Porque aqui muitos falam isso, né? Aqui se privatiza o lucro e socializa o prejuízo. E a gente vive fazendo isso, né? Vive fazendo isso. Então, esse Estado brasileiro, que muitos falam que é um dinossauro, ou que foi um dinossauro, mas ele teve que cumprir seu papel. Senão, até hoje, a gente estaria aí na máquina de cortar salame. Se não fosse o Estado, a gente não teria energia, não teria uma hidrelétrica, não teria uma Itaipu, não teria até a própria Angra, aí, energia nuclear, não teria nada, não teria avião, não teria uma Embraer. Pagamos um preço por isso? Pagamos, até hoje pagamos. Pagamos um preço alto, né? Mas, enfim, foi esses homens, Getúlio Vargas, nosso querido JK, e outros presidentes civis, quiçá até alguns militares também, né? Os governos militares a gente vai discutir mais profundamente, mas o que eu peço a vocês, não dá para a gente abrir a gaveta e tirar. A gente tem que contextualizar o mundo que essas pessoas estavam vivendo, né? Seus lados positivos, seus lados negativos. Ufa! Acho que... Alessandro, você que está comigo, né, Alessandro? Isso, certo. Mas está tranquilo, chegamos aí 21 horas, tá? Tá ótimo. O senhor está com o cronômetro perfeito. Tá em cima, né? A gente tem 10 minutinhos, professor. Eu não vou me ater muito ao chat aqui, mas muitos comentários, como sempre, o pessoal elogiando muita aula. Ah, que bom, graças a Deus. Muitos elogios e tal. Eu ratifico aqui o que o pessoal está falando, que realmente foi muito boa aula. Eu acho que é um tema bastante abrangente, igual o senhor colocou, cada slide daquele a gente podia ficar aqui a noite inteira, né? Exatamente. Como dizem, dá pano para manga. Dá pano para manga, é verdade. Mas, enfim, a gente pode pegar esses 9 minutinhos aí. Tem colega falando que tem que sair para dar aula também e tudo, né? Mas a gente atrasou um pouco na primeira aula lá, teve alguns probleminhas técnicos. A gente pode pegar esses 9 minutinhos aí e abrir para quem quiser participar aí, pode se inscrever aí que a gente abre a palavra aqui, que eu acho que... Vamos lá, colegas. Isso. Obrigado, Silvane. Infeliz, o tempo é curto, né, gente? Porque a gente está falando aqui de praticamente de 60 anos de história, né?
E é uma história muito rica do Brasil, é muito rica, né? É conforme eu falei no início da aula, ainda há muito a ser contado. Eu lembro que na aula passada eu falei também da Guerra do Paraguai, que é uma história muito mal contada, né? E não, ô Vânia, parece que vai ser feita amanhã. Por isso que eu brinquei que se o Getúlio Vargas fosse nascido hoje, né? Porque parece, é um Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar, né? Como é semelhante, né? Oi, Aline. Boa noite, professor. Boa noite, Aline. Olha, eu estou aqui encantada, viu? Sempre foi uma disciplina obrigado. que eu não me agradava muito, mas a cada aula eu tenho, assim, me apaixonado com história. Estou até Que pensando em bom. fazer história, viu? Opa! Que bom. Maravilhosa a aula, muito enriquecedora. Assim, me surpreende a cada aula realmente. E parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Incrível, Obrigado, viu? Aline. Obrigado. Somos eternos aprendizes, né? Helenice, por favor. Oi, boa noite. Boa noite, Helenice. Então, eu estou com dificuldade aqui, eu estou com o celular e com o computador, porque um tem imagem e o outro tem som. Mas, assim, professor, acho que é muito interessante esse debate que traz sobre o papel do Estado, né? Porque a gente vivencia muito hoje com essa difusão da ideia de privatização. Acho que na outra aula até alguém citou o Gessé. O Gessé, professor Gessé de Souza. E o professor Gessé, né, também, né, discute um pouco essa questão, né, dessa ideia que passa, né, do papel do Estado e tal, no sentido de deturpar, né? Isso. E inclusive, assim, né, quando a gente fala da questão da privatização, a própria questão da educação, inclusive, né? Então, assim, aqui no Estado mesmo, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E fazer essa defesa da educação pública, porque se passa uma ideia, assim, de que o Estado, que ele é corrupto, que é pesado, né? Que não desenvolve. E, inclusive, se pega, né, no Brasil, no ensino superior, né, o ensino de maior qualidade é o público. Uhum. E a educação básica já deixa a desejar. E são todas questões assim, que é para manter essa estrutura de poder, de alienação. Isso. E, às vezes, a gente vê, né, de repente, a gente vê muita gente defendendo a privatização como se fosse a saída para superar essas questões, né? Então, acho que é muito importante, viu? Eu concordo com a sua fala. Eu acho que é o seguinte, eu acho que nós, enquanto aqui estudantes, né, de pós-graduação, eternos aprendizes que somos, a gente tem que pegar as opiniões, bater no liquidificador, mas bater mesmo, peneirar e tomar. Esse é um problema. Você usou um termo, eu acho também um termo muito interessante, a alienação. Né? Me veio aqui à cabeça quando você falou essa questão do ensino básico, né? Existe todo um discurso que nosso ensino básico é uma porcaria, que papapá. Olha, eu tenho até eu discordo em alguns. Enfim, precisamos melhorar sempre. Eu acho que a educação é um processo, e um processo que nunca tem fim, né? Mas me veio à cabeça, o professor Alessandro, se eu estiver falando muito, você me puxa a minha orelha. Me veio à minha cabeça o Consenso de Washington, né? O Consenso de Washington foi um debate aí do Banco Mundial, um neoliberalismo aí da época do Thatcher, do ex-presidente Ronald Reagan, né? Que propunha o Estado mínimo, né? Teve até um pouquinho do FHC nessa história toda também, Bresser Pereira na desburocratização do Estado, o L. Beltrão, bababá, aquela história toda, mas também isso também é ser nos nossos próximos capítulos. Enfim, esse discurso de você tentar diminuir o Estado por diminuir o Estado, né? Por diminuir, para abrir uma frente para a iniciativa privada que
se acovardou lá na época que tinha que fazer as coisas e não fez, que é muito fácil, gente, você pegar uma estrada pronta, privatizar e colocar pedágio, né? Assim, até eu, é o que eu falei anteriormente, privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Então, é bem complicado isso, né? Em todas as suas esferas. Hoje tem um movimento na educação, é o seguinte, os grandes players educacionais, muitos de vocês não sabem disso, mas você já deve ter visto propaganda na TV, na rádio, enfim, nas redes sociais, que os grandes players privados de educação estão entrando nos cursos técnicos, né? Há todo um movimento. Eu não estou fazendo aqui, não sou funcionário do Instituto Federal, sou aqui um professor que fiz uma prova e tenho muito orgulho de estar aqui, enfim. Mas os institutos federais e os Cefetes da vida fizeram e farão um grande trabalho na questão do ensino profissional, né? Tanto do nível técnico como de graduação também. Enfim, e é um ensino gratuito. Né? Gratuito não, nós pagamos via impostos. Né? A sociedade investe nisso também. Então, esse discurso do que o ensino público é ruim, é péssimo, eu acho que foi o início da minha aula hoje também, falando das bolsas, né, de estudo que não existem, que estão atrasadas. Né? Isso é lamentável, né? Lamentável, que a gente sabe que esse país, se é que tem um futuro para os próximos 30 anos, é pela educação. Né? E a educação, hoje, para você formar um doutor, é 30 anos, no mínimo. Né? Para você formar um engenheiro, para você formar um médico, também é 25 anos. Então, quando eu falo 30 anos, eu não estou sendo pessimista, porque a gente precisa de cérebro. O Brasil precisa de cérebro. E precisamos cada vez mais de gerar conhecimento. Não dá mais para Ctrl-C, Ctrl-V. Nós não podemos ficar sendo o país do 1,99. Né? Não tem jeito mais. Né? Enfim, eu tenho que ficar quieto. Márcio, por favor, você está com a mãozinha levantada. Pelo menos você está aparecendo aqui para mim. Tá bom. Professor, boa noite. Obrigado pela aula. Muito boa mesmo. Eu agradeço. A colega falou do Gessé Souza, que eu citei na última aula, e enquanto o professor falava aí, eu fiquei pensando, já vou repetir o que já foi dito pela colega, mas nesse momento, você acha que nós teríamos chance de fazer com sucesso as políticas do welfare state, do Estado de bem-estar social, aqui no Brasil? Márcio, eu acho que, por exemplo, seria o mundo ideal, eu acho, de você ter um Estado, mas eu acho meio complicado hoje, no cenário atual, entendeu? O cenário, por exemplo, hoje, 2022, 6/12, há um mês aí de um novo governo, menos de um mês de um novo governo, 27, 24 dias, 25 dias de um novo governo. Por quê? Do ponto de vista econômico, o país está arrasado. Está arrasado. Eu não sei, Márcio, teremos 4 anos aí de desafios muito sérios pela frente, entendeu? Estamos numa nação extremamente dividida. Me lembra muito também a época do fascismo, né? Em 30, 35, 37 também o mundo estava dividido. Então, eu acho que vai ser um grande desafio para esse pacto de governabilidade que foi a eleição do governo Lula agora, principalmente no segundo turno, partidos antagônicos se juntando, o próprio PSDB se juntou. Tasso Gereissati votou no Lula. Alguém poderia imaginar isso há 10 anos atrás? Não, né? Enfim, então eu acho esse pacto da governabilidade, sim, mas um Estado social agora, eu acho meio complicado. Essa próxima geração, por isso que eu falei 20 anos, nós vamos pagar o pato mais uma vez, sabe? Vamos pagar as novas gerações, as que vierem. Infelizmente, esses últimos 4 anos, é como se... é o governo JK ao contrário. Não é 10 anos e 5, não. Aqui foram 4 anos para voltar 20, sabe? Na minha humilde opinião. Retrocedemos muito em muitos aspectos. Muitos, infelizmente. É triste falar isso, mas eu estou falando, volto a falar, Márcio, eu sou partido do Silvio.
não sou filiado a partido nenhum. Eu estou falando aqui enquanto a minha visão que eu enxergo, entendeu? Tá ótimo, professor. Obrigado, porque fiquei pensando na questão do Adam Smith, da mão invisível do mercado que o professor falou, e do Keynes, né, do Estado fazendo os serviços básicos. Sim, a mão invisível. Coitado do Adam Smith, né? O Smith escreveu esse livro em 1776, né, A Riqueza das Nações, e ele falava aquela frase, né, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, né, o Estado, né? Mas para aquela época, Márcio e colegas, o Smith falava aquilo no sentido de que ele queria a liberdade de ir e vir, né? Ele não era essa questão do Estado mínimo em Smith, né? Porque se a gente pegar o contexto da Revolução Industrial, né, a questão até própria da burguesia, a questão da monarquia, né, interferindo na vida do cidadão, né? Então, o Smith veio com essa frase, laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. O Keynes, né, lá, abrir buraco, fechar buraco, né, o efeito multiplicador. Na verdade, quando o governo agora pede essa questão dos R$600, se nós fôssemos, o Márcio e colegas, assim, fazendo uma crítica mesmo, autocrítica, se nós fôssemos cidadãos com C maiúsculo, o efeito multiplicador que Keynes previu lá em 1934, quando ele escreveu lá a teoria dos juros da moeda, né, era o seguinte, explicando isso rapidamente para vocês. O que é o efeito multiplicador? Faz de conta o seguinte. Uma pessoa tem 0 de renda hoje. Ele consome alguma coisa com 0 de renda? Não. Tá? Vamos supor agora que ele tenha R$100 de renda. Esse cidadão vai consumir? Vai. Vamos supor que ele é doido para comer um pão com leite. Então ele vai na padaria, compra um pão com leite e pede a nota fiscal. É aí que eu quero chegar. Quando ele compra um pão com leite e pede a nota fiscal, o padeiro vai ter que comprar, vai ter que fazer mais pão, porque tem um novo consumidor. Vai ter que comprar mais leite, porque também tem um novo consumidor. Ele emitindo uma nota fiscal, ele vai ter que pagar ao governo o imposto, o ICMS, exemplo, né? Imagine você multiplicando isso, toda a população que você paga, olha, eu vou te dar R$100 para você abrir um buraco. E depois eu vou te dar mais R$100 para você fechar o buraco. Na teoria econômica, esses R$100, esses R$200 que o governo deu para abrir e fechar buraco, voltam 400 para o Estado via impostos. Mas isso tem uma frase em economia, em latim, que significa ceteris paribus, ou seja, tudo permanecendo constante. Se todo mundo pedir nota fiscal, esse efeito multiplicador movimenta a economia por si só. O abrir buraco, fechar buraco, né? Ou o Estado começar a cobrar uma tarifa de energia elétrica, ou cobrar uma tarifa de água. Se todo mundo pagasse seus impostos, não tivesse caixa 2, não tivesse sonegação fiscal, talvez, Márcio, esse Estado social, esse welfare state, funcionaria. Entendeu? Nós poderíamos ainda manter todas as instituições públicas funcionando, poderíamos dar um aumento real no salário mínimo, que é o ideal dos ideais, para os aposentados, para os bolsistas, ou seja, melhorar a polícia, melhorar tudo. Mas será que... Aí eu pergunto, Márcio e colegas, todo mundo, será que todo mundo aqui paga os seus impostos mesmo? Será que aqui alguém nunca esqueceu de pedir uma nota fiscal ou não sonegou? Eu estou falando aqui no nosso universo de 42 pessoas aqui, na nossa amostragem aqui de 42 pessoas. Vocês imaginam jogar isso para o Brasil inteiro, gente? A coisa que mais acontece aqui é Tropa de Elite, primeira parte, filme 2, Me Faz Rir. Né? As pessoas querem, ou lá que o nosso grande antropólogo, Roberto da Mata, fala, o negócio é levar vantagem. Ou a lei do Gerson, né? Coitado do Gerson, né? O negócio é levar vantagem. E falava muito essa frase ali do cigarro, como é que é? 51, na década de 70, alguma coisa assim. O negócio é levar vantagem. E é isso mesmo. O Roberto da Mata também anulou quem que é esse ser brasileiro. Então é muito difícil, gente, o Estado, enquanto provedor, cuidar de um país com
tantas as diversidades como tem a nossa, né? Com tanta panela de pressão a fogo brando que ainda está ligada, né? Demandas, por exemplo, acho que um colega aqui da sala me perguntou sobre administrar uma escola pública hoje. Eu comentei, as demandas da sociedade são tão adversas. Não, olha, eu quero Wi-Fi. Ah, não, eu quero uma comida diferente, lá o lanche na escola. Ah, não, olha, eu quero uma biblioteca. Ah, não, eu quero um Kindle para eu ler os livros. Enfim, são tantas demandas do século XXI, do século XX, do século XIX, isso que eu estou pegando no caso da escola. Vocês podem generalizar isso para o resto da sociedade, né? São tantas demandas que o Estado ele não consegue. Infelizmente, não está... Ou seja, nem a própria sociedade civil, as ONGs, né? O terceiro setor, que vocês devem estudar isso ao longo do curso de vocês, também não consegue suprir isso, né? Tomara, eu estou rezando para Deus, rezando aí para a espiritualidade amiga, enfim, que ilumine aí esse novo Estado que está surgindo, com pessoas assim. Eu gosto muito dessa questão do meio ambiente, né? E educação e meio ambiente eu gosto muito. Pelo menos as pessoas que vão comandar, pelo menos o meio ambiente, eu já sei que são pessoas mais autogabitadas, né? Que, enfim, que deem uma luz para nós, né? Luz para esse Brasil. Não esse Brasil que nós aqui estamos, né, privilegiados de estar assistindo uma aula online, mas esse Brasil, esse outro Brasil que esse outro Brasil que está no século XVIII, século XIX, esses mais necessitados, 13 milhões, gente, 13 milhões de pessoas passam fome nesse país. 13 milhões, não é brincadeira, não é fácil. 13 milhões. É muito triste isso, né, Márcio e colegas? É muito triste, gente, muito triste mesmo. Poxa, não é dar um prato de comida no Natal só, não. Como é que essas pessoas vão viver num mundo, né? Inconcebível, né? Muitos falam comigo, eu acho que eu já brinquei isso com vocês, ter aula com o Silvio na sexta-feira à noite é depressivo. Mas, enfim, eu não sei mentir. É isso, gente. Aline, por favor. Vamos lá, estou gostando. Aline? Você está com a mão levantada. Eu acho que é porque ficou... Ela esqueceu de abaixar, né? Isso. Bom, ok, professor. Alessandro, estou à disposição. 21 horas e 19 minutos, não temos aí mais inscritos. Eu acho que poderíamos ficar até mais de meia-noite, mas temos que finalizar. No mais, muito obrigado, professor, por mais essa aula aí maravilhosa, tá? Gratidão, acho que é obrigado a vocês. O nome correto aqui para a ocasião. Obrigado aos alunos aí por estarem com a gente aqui até essa hora. E foram 2 aulas hoje, né? Mais de 2 horas aí conosco, com uma frequência aí bastante alta. E que bom. É isso. Mais uma vez, obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso. Tá? Eu sei que na educação tudo é corrido, o final de ano é puxado, mas a gente está aí nessa jornada juntos aí. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, professor Alessandro. Tchau, gente. Boa noite. Carpe diem, aproveite a semana. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor e colegas.